Olá amigos, esse é o Repórter Antiquário, um serviço público oferecido pela Restauradora Antiquários ao tempo que às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será sobre a Atari. Lembrando-nos amigos, se gostar desse tipo de conteúdo, cogite se inscrever no canal para receber novos conteúdos relacionados à história. E quer acompanhar? Após a vinheta. A Atari Inc. foi uma companhia de produtos eletrônicos e foi a principal responsável pela popularização dos videogames e teve início de suas operações ao ano de 1972 através de Nolan Bushnell e Ted Dabney, que produziu inicialmente máquinas de arcade para o jogo Pong. 4 anos mais tarde de sua fundação, ela foi adquirida pela Warner Communications. Porém, após uma crise ao ano de 1984, a companhia foi encerrada, se partindo em duas novas companhias. Uma delas é a Atari Games, que posteriormente seria vendida à companhia japonesa Namco, porém logo após retorna para as mãos da Warner, e ela segue de forma independente por mais ou menos 8 anos, até ser adquirida pela Midway Games, até a Midway ser encerrada e vendida para a Warner Bros. E atualmente a Atari Games ela responde pelo nome de NetherRealm Studios. A outra companhia que surgiu da crise foi a Atari Corporation Games, que foi vendida a Jack Tramiel, mas posteriormente sendo vendida para a GT Interactive e a Hasbro, vindo se tornar a Hasbro Interactive. Porém foi vendida mais tarde para a Infogames Entertainment Sociedade Anônima, e ela assumiu o nome de Atari Sociedade Anônima. E vamos falar um pouco sobre a história da Atari. A Atari foi uma companhia de produtos eletrônicos fundada por Nolan Bushnell e Ted Dabney. Isso acontece ao ano de 1972 e seu primeiro produto foi o arcade Pong. 3 anos mais tarde, em 1975, a empresa lança uma versão caseira do jogo Pong, que vem a ser um dos primeiros consoles pessoais que existe. Claro que há mais antigos. Durante a década de 1970, a Atari foi uma companhia que se destacou pela produção de dezenas de jogos para arcade. Tempos mais tarde, Nolan Bushnell vende a empresa para o Warner, que havia feito uma oferta de fato irrecusável. Porém, com o passar dos tempos, houve uma certa rixa entre a nova direção da Atari e seu fundador, Nolan Bushnell, por conta da diferente maneira dele administrar a companhia. Isso também acabava irritando os magnatas que haviam adquirido a Atari. E isso, o que terminou disso foi com a demissão do seu fundador. Nolan ele é despedido por conta dessa rixa, e aí vem lançado o primeiro console da Atari, que vem a ser o Atari VCS. VCS é sigla para Video Computer System. Produzido ao ano de 1977, e seu preço era um tanto quanto elevado. Afinal de contas, o preço do Atari VCS girava algo em torno de $200, que para a década de 1970 era grana. Uma sucessão de novos consoles foram lançados para tentar estabelecer uma fonte de renda segura, uma certa segurança para a companhia, até que em 1977 surge um dos principais ícones da companhia, que é o Atari 2600, que de longe foi o maior sucesso da companhia e também se tornou um ícone quando se cita o nome Atari, tanto o console Atari 2600 quanto seus jogos. Alguns clássicos que dá para citar, tipo, por exemplo, o Enduro, River Places, cara, e tem um monte. Pro Atari 2600 são milhares de jogos que existem. E posteriormente foram lançados pela companhia
novos consoles com mais recursos e mais modernos, tais como o Atari 5200, o portátil Lynx, que iremos falar um pouco mais à frente, e o Jaguar. Mas nenhum desses consoles chegou nem perto da vendagem do Atari 2600. Isso durante a década de 1980. Havia centenas de empresas produzindo jogos para a companhia, né, que chegava aos milhares de títulos, como citado antes. E entre essas empresas nós tínhamos a Sega, a Coleco, a Nintendo e diversas outras. As vendas começaram a decair nos Estados Unidos, isso entre o começo da década de 1980, mais específico entre os anos de 1983 e o ano de 1984. Citando o ano de 83, foi quando o Atari dá as caras no mercado nacional, que ele é lançado pela Gradiente. Vale ressaltar que, na verdade, ele não é lançado pela Gradiente, ele é lançado pela Polivox. Mas como a Polivox era do grupo Gradiente, a gente cita aqui como se ele fosse lançado pela Gradiente. Afinal de contas, ele foi lançado pelo grupo, mas saiu pela marca Polivox. E continuou como um dos videogames mais populares até o final da década de 1980, quando a Sega entra de fato no mercado de consoles e traz ao mundo o Master System, que ele era um videogame mais moderno do que o Atari. E ainda assim, até os dias atuais, existem programadores e pequenas empresas produzindo novos jogos compatíveis com o Atari 2600. É uma coisa que eu achei até curioso quando eu estava escrevendo o roteiro, saber que ainda se produzem jogos para o 2600. E sim, a gente aprende muita coisa enquanto está escrevendo os roteiros aqui para os amigos. E a falta de sucesso da companhia frente às grandes marcas que estavam surgindo a partir da chamada terceira geração de videogames de 8 bits causou sérios problemas financeiros na Atari. E no início da década de 1990, a companhia investiu num videogame portátil para fazer frente ao Game Boy da Nintendo. Mas já dá para dizer que o Lynx não nem de perto conseguiu o mesmo sucesso. Ao ano de 1993, em parceria com a companhia IBM, foi lançado o Jaguar, que era um console de 64 bits, o mais avançado de seu tempo. Mas existia uma certa carência de jogos e o alto preço do aparelho, do console em si, fez com que as vendas do Jaguar nunca decolassem. E também eles foi mais tarde perdendo espaço para o Nintendo 64 e também pelo primeiro console da Sony, que é o console de estreia dela, que é o PlayStation 1. E ao longo da década de 1990, a Atari não conseguia acompanhar o mercado de consoles, que acabou culminando com a venda de suas divisões para diversas empresas de informática, terminando com a venda da própria marca para a Infogrames ao ano de 2001, e desde então essa empresa usa o nome e o logotipo original da Atari em seus produtos. E assim produziu jogos de sucesso, como um deles, da Infogrames, é o Civilization. E também vamos citar alguns dos hardwares, assim, dos principais produtos da Atari. Claro que a gente pode ir começando citando o Atari 2600, que ele originalmente foi vendido com o nome de Atari VCS, porém em 82 o videogame teve seu nome alterado e ele é projeto de Jay Miner e foi lançado oficialmente ao dia 11 de setembro do ano de 1977 nos Estados Unidos e em 1983 no Brasil, sendo descontinuado oficialmente ao ano de 1992.
houve um relançamento do Atari 2600, na verdade baseado, né? Que foi lançado em 2017 pela Tectoy, que ele é o Flashback 7. O console traz 101 jogos na memória e não aceita cartuchos. Nós podemos também citar, como citado no vídeo, o Atari 5200, o Atari Video Music, que o Video Music, ele é assim, tipo, eu não sei explicar direito o que ele é até hoje. Nós podemos citar o portátil Lynx também, que a gente comentou, né? Que ele foi um console portátil de quarta geração, produzido pela companhia Atari ao ano de 89, para ser um concorrente direto do Game Boy lançado pela Nintendo. Lançado um mês antes do Game Gear da Sega, né? E o Turbo Express da NEC, lançados ao ano de 1990, e sendo o primeiro portátil a apresentar uma tela colorida. Foi o segundo console portátil produzido pela companhia Atari, o primeiro é o Tautman, lançado em 1978. Que a gente não conseguiu encontrar nada sobre o Tautman. E o preço inicial do Lynx era de 179,99 dólares. 180, né? Nós também podemos citar o Jaguar da Atari, que ele é um console de videogames de quinta geração, já da era 64 bits, sendo contemporâneo do Nintendo 64 e do PlayStation 1, como citado, né? E ele foi lançado pela companhia Flare 2, que é a Atari Corporation. Isso ao ano de 1993, para fazer concorrente dos consoles como o Mega Drive e o Super Nintendo em poder de processamento. E sim, ele foi, para a época, como citado, um dos consoles mais modernos de sua geração. Porém, a deficiência de jogos e seu preço, né? Porque originalmente ele tinha um preço de 250 dólares nos Estados Unidos, 200 de 200 a 300 libras e 29.800 ienes. E ele é descontinuado ao ano de 1996. E ele disputou mercados com o console 3DO e posteriormente com os videogames de quinta geração. Mas é aquele negócio, né? Não foi pra frente. E foi por conta dele que a Atari resolveu abandonar o mercado de consoles domésticos. E o Jaguar, ele não é um videogame que assim, possui tantos fãs, mas acabou se tornando um clássico. E se eu não me engano, no Brasil ele não chegou assim de forma oficial. Então é isso, meus amigos. Esse vai ser um vídeo um pouco mais curto, né? A gente resolveu trazer um pouco sobre a história da Atari, mas para... como é que eu posso dizer? Para não passar em branco, né? Porque foi uma companhia importante para a popularização do videogame como a gente conhece hoje. Pode ser que se não fosse pela Atari ter começado, vai saber se existiria o Super Nintendo, Mega Drive, Master System, entre outros consoles, PlayStation, Xbox, como a gente conhece. Pode ser que não existiriam, né? Contemporâneo, se eu não me engano, ao Atari 2600, nós tínhamos o Odyssey, que era se eu não me engano, era da
Acho que era da Panasonic o Odyssey. Inclusive, deixa eu pesquisar aqui. Odyssey. Ele é da... Não, o Odyssey ele é da Magnavox. Ele é da Magnavox com a Philips. Eu não sei de onde é que tira a Panasonic. Que o Odyssey ele é lançado em 78. Mas também é um videogame que não... Assim... Não foi tanto pra frente. Então é isso, meus amigos. Gostou de conhecer um pouco sobre a história da Atari? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno e nos auxilia a levar conteúdos como esse à plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou do vídeo? Acho que nós somos merecedores do seu like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição do nosso conteúdo pela plataforma. E assim como sua inscrição é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acha que nós não merecemos o seu like? O YouTube não determina a função dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos, muito obrigado por assistirem mais essa transmissão no canal Antiquado ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau!